pessoal, boa noite. Boa noite para você que está chegando aqui no meu Instagram, Meire na Web. Aqui é Meire. Eu venho fazendo toda semana algumas lives, trazendo convidados especiais. Nós temos, assim, pessoas maravilhosas que já passaram por aqui, pessoas inteligentes, pessoas que trazem um conteúdo, um tema para bater esse papo comigo sempre durante a semana. Eu já estou aqui agradecendo as pessoas que estão chegando, que estão se aproximando e que estão vindo aqui ouvir de mim, do meu convidado, que vai entrar daqui a pouco. Então, sejam muito bem-vindos aqui, o Meire na Web. Eu estou na cidade de Atlanta e hoje o nosso convidado é lá do Brasil. Então, fiquem atentos, que aí eu já vou começar a falar para vocês sobre o tema de hoje. Pessoal, espero que vocês estejam aí passando uma excelente semana. Eu sei que o final de semana foi, assim, bastante intenso, né? Nós tivemos uma eleição acontecendo no Brasil. Nós, brasileiros que moramos aqui nos Estados Unidos, também participamos dessa eleição. Então, eu espero que as pessoas compreendam que na internet a gente faz o nosso conteúdo, mas eu não gostaria de conversar sobre política. Mas eu fico muito feliz, tá? Por vocês terem saído de casa e saírem para votar, que a gente também fez essa nossa obrigação aqui também como brasileiro, porque mesmo morando nos Estados Unidos, nós brasileiros, a gente tem uma ligação muito forte com a cultura brasileira. Então vale a pena a gente participar de todo o movimento que acontece no Brasil. Então, gente, uma boa noite para todo mundo que está chegando. Pessoal, hoje o nosso conteúdo é sobre turismo. Vocês sabem que é um dos conteúdos que eu mais gosto de trazer aqui no meu Instagram. Eu gosto sempre de trazer uma cidade, um local e convidar alguém capacitado para passar todas as informações turísticas. Para quem não sabe, eu já trabalhei no Brasil como guia de turismo, sou pedagoga e sempre eu vou trazer aqui pessoas para nos informar a respeito do conteúdo de turismo no Brasil. Então hoje nós vamos falar sobre a cidade mineira de Ouro Preto. Gostaria de dizer para vocês que eu tive a oportunidade de conhecer Ouro Preto e algumas cidades históricas mineiras. E eu falo para vocês, assim, como minha opinião pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que nós temos muitas cidades históricas muito importantes no Brasil e que vale a pena a gente conhecer. Então, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer a cidade de Ouro Preto, venha para essa live, porque hoje nós vamos conversar sobre as belezas e a história da cidade que muito, muito nos faz lembrar do patrimônio mais importante do país. Então, estão localizados naquela região. Então, hoje nós vamos falar de Ouro Preto, que é um município brasileiro localizado no estado de Minas Gerais. Ouro Preto é considerado uma preciosidade brasileira, porque é um patrimônio, é uma cidade que encanta de histórias e beleza. Vocês sabiam que o município já chegou a ser a cidade mais populosa da América Latina? Sim, em 1730, Ouro Preto chegou a ser a cidade mais populosa da América Latina. E hoje Ouro Preto vive intensamente para o turismo e muitas atrações aos seus visitantes. Então venham agora aqui para essa live, já aproveitem para convidar os amigos, porque eu vou chamar o meu convidado de hoje, Peterson Bruschi. Ele vai vir aqui conversar com a gente, graduado em História, Conservação e Restauro, técnico em Guia de Turismo pelo IFMG, graduado em Fotografia e Vídeo pela WR Educacional, participação nos projetos Ouro Preto 1720 e Palácio Militar pelo IFMG. E o Peterson Bruschi, ele tem um trabalho muito interessante, ele vai aqui conversar com a gente e nós vamos, assim, saber da informação, e eu vou deixar também um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta. Enquanto eu vou convidá-lo, vocês aproveitem aí para avisar os amigos para virem aqui no Meire na Web
ouvir a nossa live, participar conosco. Todos, E aí, oi, tudo bom ok. com você? Tudo bom? Bem-vindo a todos à cidade maravilhosa de Minas Gerais. Então, olha, Ouro Preto, eu tenho, assim, primeiro eu quero te agradecer, tá, Peterson, por você ter aberto a tua agenda, o teu horário. Eu sei que guia de turismo, nós somos pessoas, assim, muito ocupadas, porque eu já trabalhei como guia, eu sei como é, mas você abriu a sua agenda para vir aqui conversar com a gente, aqui no Meio e na Web, então eu quero te agradecer, assim, imensamente, tá? Eu E que antes da agradeço. gente, da gente começar a falar, eu queria te dizer que eu tenho um amor profundo pelo estado de Minas Gerais. Eu, antes de vir morar nos Estados Unidos, eu visitei muito o estado de Minas, muitas cidades históricas. Eu amo a cultura, a história, a culinária nem se fala, né? E o jeito do mineiro que cativa qualquer pessoa que visita. Então, assim, seja bem-vindo. E eu gostaria, assim, que você já começasse a falar para a gente como que está Ouro Preto hoje? Como é que está a cidade hoje? Boa noite a todos, né? Tenho o maior prazer em estar abrindo as portas da minha humilde residência para atender vocês. Ouro Preto hoje, depois infelizmente, o mundo passar pelo esse momento de pandemia, né, que afetou diversas esferas econômicas. Ouro Uhum. Preto também foi bastante avariado economicamente, principalmente nas áreas dessas pessoas que trabalham com turismo informal, como a maior parte dos guias credenciados que nós temos aqui, não só em Ouro Preto, né, mas em Minas Gerais em todo. Certo. Hoje nós estamos numa retomada do turismo, tanto com o turismo do segmento, o turismo de lazer, né, como o turismo pedagógico, que geralmente de julho, no final de julho, assim, até no meados de novembro, nós temos um fluxo muito grande de turismo pedagógico. A cidade ela está se restabelecendo, né? Depois agora no mês de julho, que aconteceu o Festival de Inverno, onde que atrai muitas pessoas pelas oficinas, pelo que a cidade tem de oferecer, e quando é o aniversário da cidade também, que é no dia 8 de julho, né, o de Ouro Preto, no dia 16 da cidade de Mariana, que está a 30 minutos de distância da gente aqui, 14 quilômetros. Então, isso concentra muito uma massa de visitantes que vem de todo lugar para conhecer. Porque a imagem que geralmente é espalhada de Ouro Preto é que é uma cidade, né, que se, nossa, parou no século XVIII, casarios imponentes, igrejas maravilhosas, sedicentistas. Realmente, nós temos isso. Só que Ouro Preto vai além disso. Ouro Preto não é só aquilo. Fala assim, não, Ouro Preto é só uma volta ao passado. Não é. Ouro Preto nós temos uma culinária excepcional, oficinas de artesanato em pedra-sabão. Por exemplo, quando você traz um grupo de pessoas que queiram uma atividade, então é possível aplicar essa oficina com profissionais que trabalham a pedra-sabão, que é a matéria-prima da região, os Uhum. colégios, temos a sede, que é Ouro Preto, mas nós temos 12 distritos, e cada distrito tem seu charme, tem seu atrativo. Tem distrito que vem no 12, como o São Bartolomeu, que foi a terceira vila turística do mundo, agora no ano de 2021. Nós temos Santo Antônio do Salto, que tem uma culinária excepcional. Temos Lavras Novas, que nós temos os passeios feitos dentro da natureza, com todo o cuidado de preservação, é claro. Então, Ouro Você Preto diria vai assim, além você está falando com relação assim, ecoturismo na região? Quer dizer, além da também. parte histórica, também o ecoturismo também se desenvolveu muito nessa região, é isso? Sim, sim. Tanto na questão de vales, de bosques, cachoeiras, mirantes. Então, Ouro Preto não é só aquela imagem, né, que nós conhecemos quando a mídia se espalha. Ó, já é a terra do Aleijadinho, sim, né? Aqui foi o berço da arte do século XVIII. Então, aqui nasce Aleijadinho, aqui próximo vai nascer o Manuel da Costa Taíde, que se consagra, assim, né? Nós falamos de barroco mineiro, que é muito importante, sem dúvida, mas Ouro Preto vai além disso, e que as pessoas não acabam não tendo essa noção. Então, chega e acaba sempre vendo só aquilo que a mídia quer mostrar. Então, eu sempre recomendo você estar entrando em contato com pessoas que conheçam bem a região, pessoas que são qualificadas, pessoas que te Tá. oferecem segurança, para estar te orientando, porque não é só vir.
e conhecer a parte histórica, né? Você tem que conhecer o que? As pessoas que fazem história. Porque daqui a 50, 100 anos, as pessoas de hoje, elas fazem parte dessa história. Elas são componentes dessa história. Então, a todo momento é sempre importante estar vivenciando o espaço, não só mas aconteceu no século XVII, tá, tudo bem. Então você vai ver uma igreja maravilhosa, que é São Francisco de Assis. Né? Todo mundo que vem aqui quer conhecer a igreja de ouro. Então vamos para a igreja do Pilar. Antiga matriz que hoje é Basílica Nossa Senhora do Pilar. É maravilhosa, né? Quem quiser depois entrar no Instagram, pode estar dando uma olhada. Tem alguns vídeos que eu promovi, alguns vídeos feitos lá dentro, algumas fotos. Enfim, Agora, essa é a atual Ouro Preto hoje. Quando eu falei para você, quando a gente conversa sobre história, porque eu acho que, por exemplo, assim, é uma grande referência, né, assim, do Brasil em matéria de estudar a história brasileira, tá justamente naquela região. Mas eu entendo perfeitamente o que você fala. Isso eu estou falando, por exemplo, a primeira vez que eu visitei Ouro Preto faz muito tempo. Então, assim, quando eu comecei aí mesmo, quando eu trabalhava ainda com escolas e tal, a gente fazia algumas viagens, depois trabalhando como turismo. Então, ainda é uma grande referência histórica. Mas eu fico muito feliz de saber que você fala que Ouro Preto não tem só a história, mas que tem também a questão do artesanato, da pedra-sabão, porque eu lembro, né, que assim, as pessoas vão e elas querem comprar objetos, né, existe, depois a gente vai falar um pouco sobre as compras, e esse ecoturismo. Mas aí eu te pergunto, com todo esse conhecimento, qual é o melhor roteiro que existe hoje para conhecer Ouro Preto? Para a pessoa que está indo pela primeira vez? Olha, depende, isso varia muito do que a pessoa busca. Porque, por exemplo, tem pessoas que vêm pela primeira vez, a pessoa ela quer assim, tranquilidade, ela quer paz. Então, eu recomendo, né, pode conhecer a parte histórica, mas eu recomendo ficar assim, tipo, hospedado em um distrito, você tem aquele contato com a natureza, que está muito em alta desde o começo assim, da queda um pouco dessa questão de pandemia, está muito em alta os roteiros ecológicos. Você fica mais tranquilo, você fica em contato com a natureza. Agora, nós temos também aquele visitante que ele vem em busca de cultura, de conhecimento. Tá. Aí, esse visitante, eu recomendo estar acompanhando toda a parte histórica da cidade mesmo, mas nós temos aquela pessoa que vem em busca, assim, eu quero a culinária. Então, nós vamos montar para ele um roteiro de culinária. Tanto com aquele cliente que entra também em contato procurando atividades. Aí nós vamos desenvolver oficinas de pedra-sabão, nós temos a parte do teatro, temos congado, então a gente tem uma apresentação, que a pessoa pode estar ali se envolvendo. Temos eventos também, dependendo da época, né, que a pessoa quiser vir, da Semana Santa, que ela pode se interagir, ajudando a confeccionar os tapetes de serragem pelas ruas, que dura a noite toda. Interessante, né? Muito, muito Sim. interessante, assim, são outros, mini roteiros dentro de um roteiro maior, né? Assim, você dá a chance do visitante, do turista, também participar, né? E assim, quando eu te pergunto com relação a esse roteiro, né? Você citou alguns, mas normalmente o turista, quando ele chega, a agência receptiva, ela tem esses roteiros definidos, assim, fica a critério de cada grupo de visitante. Assim, vocês oferecem esses vários roteiros e aí eles vão definindo qual é o que quer fazer. Fui clara na minha pergunta. Acontece da seguinte forma. Tem o grupo, né? Quando já vem o grupo formado, Tá. a pessoa entra em contato já pedindo, fala, olha, eu estou com um grupo aqui de 48 pessoas e é a melhor idade. Então, não gostaria de estar subindo ladeira, descendo ladeira, né? Para não forçar o condicionamento físico das pessoas e tal. Claro. Então, a gente acaba oferecendo, olha, nós temos, né, a questão dos veículos, para poder transitar dentro da cidade, que ônibus de grande porte não pode, e nós podemos desenvolver o roteiro tal, roteiro tal, roteiro tal. Então, nós acabamos dando as opções para a pessoa.
Agora, costuma a pessoa também ele entrar em contato conosco e pedir, falar assim, ó, eu gostaria de fazer um roteiro de cachoeira, um roteiro ecológico. Aí nós passamos para ele quais roteiros nós temos dentro dessa linha de natureza ecológica para ele estar fazendo. Passamos todas as orientações, com preservação, né, com tipo de calçado, roupa adequada, toda Sim. a medida de segurança para ele. Então, seria desse turismo ecológico, entra o quê? Entra as trilhas, a visita às cachoeiras, caminhadas, é mais ou menos assim, é específico para esse tipo, porque você falou, né, no caso da terceira idade, né, das pessoas com mais idade. O pessoal mais jovem, talvez seja mais fácil de você reunir esse grupo. Mas mesmo com todo esse turismo ecológico, vocês dão todo o apoio, né, necessário, a explicação necessária para que as pessoas possam conhecer. Eu estou levantando esse ponto porque eu lembro assim que as pessoas da terceira idade, elas gostam muito de conhecer esses lugares bem pitorescos, né? Gosto de aproveitar tanto a parte histórica como também esse roteiro mais ecológico, né? São assim pessoas que querem realmente tirar o maior proveito de uma viagem. Essa é a minha opinião. Então, quando você fala que você oferece, então você atinge praticamente com o turismo receptivo todas essas categorias, é isso? Sim, sim. Ótimo. Uhum. E quais são os pontos turísticos assim mais importantes? Por exemplo, se eu quero ir lá conhecer Ouro Preto, e aí eu chego para o Peterson e pergunto, Peterson, o que que eu posso conhecer hoje em um dia aqui em Ouro Preto? Você tem um roteiro chave para a gente passar aqui para o pessoal que está nos assistindo? Tenho sim. O que nós chamamos de roteiro base, né? Então, o roteiro base ele vai contemplar a parte histórica, que é onde se destaca o Ouro Preto, né, por ser, como no começo da live mesmo você chegou a falar, né, que Ouro Preto foi a cidade mais populosa, Uhum. e nós temos isso como registro, ponto histórico, e justamente pela essa corrida desenfreada pela questão do ouro, a chamada corrida do ciclo do ouro. Então, a parte histórica aqui, ela é muito, mas muito forte. Inclusive, eu tive até com esqueci o nome, acho que é Laurentino Gomes. Eu tive com ele agora, no mês de julho. Ele veio fazer o lançamento do livro Escravidão 3. Aí ele ficou uma semana aqui. Teve um outro rapaz que acompanhou ele, o Marcelo Hipólito. E eu tive no lançamento do livro, né? Fiz algumas fotos com ele, as fotos dele, que eu estava também a trabalho. E Ouro Preto hoje, você tem a parte o quê? Religiosa, que engloba o quê? A Basílica Nossa Senhora do Pilar, que é rica em ouro, todo mundo gosta de ver que é ouro, ouro, É ouro. Nossa, linda, é ela belíssima, é ela é belíssima. impactante, né? Assim Isso. como outras, como nós temos em Olinda, como nós temos na Bahia também. Mas nós temos a São Francisco de Assis, né? Que é a obra-prima do Aleijadinho. É espetacular, aquele teto maravilhoso. Quem quiser ver, é só depois entrar no Instagram que você vai ver aquele Claro, teto lindo, nós né? vamos passar as informações aqui para o pessoal conhecer melhor e saber melhor do teu trabalho. Então, esses dois pontos turísticos seriam praticamente assim os mais importantes para quem chega na cidade. E o Museu da Inconfidência da Mineira também, tá? Junto com o Casa dos Contos. São, assim, um roteiro base para estar conhecendo que é essencial, assim, na questão cultural mesmo. São, assim, um valor incalculável. Olha, Peterson, a primeira vez que eu fui a Ouro Preto, eu fiquei muito impressionada, muito impressionada. Assim, eu comecei a lembrar das minhas aulas de história, sabe? Assim, porque a gente estuda muito história, mas nem todo mundo tem, né, assim, vamos dizer assim, a oportunidade de chegar no local e ver realmente, olha, eu estudei sobre isso, estou aqui, e eu acho que também tem um lado bem bucólico da história, né? Você chega até a se emocionar quando você começa a ouvir o guia contar. Eu acho que os teus visitantes, os teus turistas devem ter essa visão também, né? Assim, de se emocionarem quando você conta a história, da Inconfidência, que você mostra a Basílica. Então, é tudo muito lindo, muito precioso nesse espaço de história. E qual a melhor época do ano para se visitar Ouro Preto? Existe uma época específica? Depende muito, sempre nós temos o fator
que é o interesse do visitante. Por Certo. exemplo, a pessoa que quer paz, eu recomendo vir na época de quaresma, que a cidade ela não tem aquele fluxo de pessoas grande, um grande volume de pessoas, então você pega a cidade bem tranquila. Porém, os altares são tampados, imagens principais, né? Que é tradicional e muitas pessoas não gostam, gostam de estar apreciando, né? Ah, que você Naquele diria mais ou menos assim, entre o mês de março e abril, é, mais ou menos nesse tem período. E a isso. temperatura, assim, vai estar mais. Já está saindo um pouco do verão, né? Já está entrando. Sim, sim. Vai estar, porque como Ouro Preto nós estamos a 1.765 metros sobre o nível do mar, aqui é uma cidade muito alta e venta bastante, né? A topografia aqui é relevo o tempo todo, então ela é cercada por montanhas. O que acontece? A temperatura aqui vai estar em torno dos 20, 25 graus, 18, de 18 a 25 graus, para você ter uma ideia mais ou menos. Uhum. Mas, para aquele visitante que ele quer se interagir, ele procura um pouco mais de festa. Por exemplo, Ouro Preto foi eleito o quinto melhor, está entre os cinco melhores carnavais de ruas do país, pela Escola Folia, né? Então, agora, com essa questão da pandemia, baixando, né? Há pouco tempo agora, o prefeito tem uma entrevista dele falando que vai acontecer o carnaval agora, no ano que vem, assim como outras cidades do país, então, pelo que eu ando acompanhando. Então, para quem quer esse tipo de festa, o carnaval, assim, é tudo. Mas, depois do carnaval, nós temos a parte religiosa, quem é muito ligada aos atos tradicionais, então Ouro Preto mantém bastante, é muito forte. Minas Gerais e Nordeste preserva bastante esse costume do cristianismo, né, catolicismo. Certo. Então, eu recomendo essas épocas. Mas, no mês de julho, geralmente acontece, né? Esse ano aconteceu do dia 5 ao dia 18, o Festival de Inverno. Então são várias oficinas acontecendo, shows acontecendo espalhados em determinados pontos específicos da cidade. Então varia bastante. E temos os feriados, né? Por exemplo, semana que vem já é o 12. E o 12 em Ouro Preto é sagrado e super conhecido no Brasil, né? Onde que se juntam as repúblicas, as festas universitárias também. É o dia de Senhora Aparecida, mas o 12 é muito cobiçado. Ah, entendi. E voltando um pouquinho para a parte de fazer o turismo dentro da cidade, vocês fazem normalmente visitando os pontos, fazem a pé ou tem lugares que vocês têm que levar as pessoas de ônibus ou de carro? Porque dá para fazer um bom circuito ali na parte principal, não é? Eu lembro disso. Eu recomendo a pessoa que vem visitar Ouro Preto, ela fazer caminhando com calma, porque você geralmente você já passa a semana inteira dentro do seu carro, no seu veículo, na sua cidade. Então você quer chegar no lugar, você quer sentir o ambiente, você quer sentir o espaço, desfrutar do que oferece, da questão da qualidade do ar, do prazer de estar vendo as pessoas, interagindo com as pessoas. Então, eu recomendo. Tu tem o mas, né, aquela questão para as pessoas que têm um pouco de limitação na questão da caminhada, é possível sim estar colocando o Avan à disposição. Eu sempre recomendo o quê? Tá fazendo com veículos credenciados e principalmente veículos novos, tá? Que te oferecem segurança. Porque, Certo. como aqui são ladeiras o tempo todo, veículos muito antigos é extremamente perigoso e, assim, pela questão da qualidade do turismo também. Interessante esse ponto, né? Assim, esse cuidado de que você procure realmente um transporte credenciado e que seja de acordo, né, com a limitação física do passageiro e também com relação a respeitar, né, o ambiente da cidade, que realmente tem muitas ladeiras, as ruas tem algumas ruas que são bastante estreitas, né, Peterson, né? Sim. É mais ou menos assim. Vamos falar um pouquinho da culinária? Então, assim, quando os passageiros chegam, né, os visitantes chegam, assim, vocês têm um roteiro de culinária para informar, assim, sobre a comida típica, porque a comida típica mineira é uma das melhores comidas, né, brasileira, tem vários pratos e tal.
então os doces também. Então, vocês fazem algum tipo de serviço, assim, o receptivo da cidade faz algum tipo de serviço com relação a atender os passageiros, os visitantes, os turistas, com relação à culinária? Sim. O que que acontece? Existe, como eu havia falado agora há pouco, a questão até dos distritos. Então, é onde que a melhor culinária, acredito que você não teve essa oportunidade Não. de conhecer, as melhores culinárias, não que a da cidade seja ruim, estão nos distritos, né? Inclusive o distrito de Santo Antônio do Salto. Então, lá nós temos a Dona Heloísa, que ela tem uma pousada, só que a cozinha dela, você senta na cozinha dela, começa a conversar com ela, o fogão de lenha, ela preparando aquela comida, conversando com você, preparando aquela comida, você sentindo aquela comida, sabe, sem nada artificial, totalmente orgânico mesmo, né? Ela preparando aquele cheiro subindo, Eu já uma quero ir, sensação tá? Eu já quero maravilhosa, conhecer, porque eu realmente não tive maravilhosa. a oportunidade. Então, existe. Ela prepara comida e as pessoas assistem ali, conversam, né? Porque o Sim, bate-papo sim, em sim. torno, né, da refeição, em torno daquela comida, é uma coisa assim que tá sempre presente, né, na cultura e também associado à diversão. Então, existe essa oportunidade assim das pessoas conhecerem essas regiões e chegarem a esses Sim, sim. lugares. Inclusive, ela monta o prato de acordo com o que você quer. Você fala assim, hoje eu quero frango caipira, eu quero quiabo, eu quero o angu, né? Quando não é temperado, chama de angu. Que era aquele feijãozinho batido, ela vai preparar ao seu gosto. Vai socar o alho na sua frente, não é aquele alho industrializado, tá? Ela vai cascar ele, vai socar na sua frente. Você vai dar aquela refogada, sente aquele cheiro daquela comida natural se espalhando na cozinha, aquele fogão de lenha enorme. Aham. Então tem essa opção também. Nossa, que Mas bom. dentro da cidade, nós temos também alguns locais aqui que você tem essa opção da pessoa preparar a comida para você. Não é no fogão de lenha, é claro. Mas ela prepara a comida que você escolhe, o prato que você escolhe. Tudo dentro, né, da comida típica. O que que é mais assim procurado quando as pessoas vão a Ouro Preto, assim, em termos de culinária? Assim, existe um prato específico que o turista chega lá assim, olha, Peterson, me leva para comer tal coisa, assim, que eu quero provar, que eu quero conhecer. Existe assim você sugere alguma coisa que é assim, não pode deixar de provar, de conhecer? Oropronoblis. Isso é sagrado. De 100, de Oropronobis. 100%, 99% pede para provar o Oropronoblis. E o que Incrível. que é, na verdade, assim? Vamos explicar, que eu também não sei. Vamos explicar aqui O para o Oro, pessoal. o Oropronoblis, ele é uma planta, né? Quando você coloca, ela vai alastrando, aquilo pega com facilidade, mas ela é uma comida tradicional, que segundo alguns registros que nós temos, ela era utilizada muito, muito mesmo no século XVIII. Então, geralmente, ele é refogado junto com frango, com uma costelinha, né? Ou feito um ensopado, mas é muito gostoso o Oropronoblis. É Eu como se recomendo fosse uma quando você folha. voltar. Vamos falar assim mais claro, que até eu estou curiosa. Você, já viu, você conhece esse espinafre? Sim, sim. A folha dele é parecida mais ou menos com a espinafre, só que ela é Ah, mais verde. Mas o formato é o mesmo. São os galinhos que vai pegando as folhas, depois ou você e aí a pica comida ou é você rasga. temperada, a comida pode fazer com frango, pode fazer com costela, Sim. pode ela dá um sabor Ou com. especial, é isso? Sim. Bom, fiquei curiosa agora, tá? Bom, comida mineira é tudo de bom. Então, E então o essas tutu mineiro opções também, tá? todas. Oi? O tutu também é sagrado. Tutu Ah, mineiro sim, também é sagrado. tutu mineiro. Vamos falar mais aí sobre a culinária, para o pessoal que ainda não conhece? Tem o tutu mineiro, eu sei que tem uns doces também que são maravilhosos, né? Nós E, temos a goiabada de São Bartolomeu, que ela é assim, que a goiabada, é outro distrito que eu recomendo. E quando você entra no distrito, então tem a Pia, que é uma senhora responsável. Ela saiu até no Terra de Minas, saiu em grandes matérias de TV.
falando sobre isso. Tem a família do Tijolo. O Tijolo é um rapaz que tem lá, que ele tem uma loja de doce. Então você vai conversando com. Você chega onde que eles produzem o doce, tá com um tacho enorme, mais de 1 metro, né, de cobre, em cima do fogão, ela com a colher gigante de madeira, com o lencinho na cabeça, mexendo, sabe, aquele doce, conversando com você, ela fala, para a mãozinha, meu filho, você para a mão, coloca um pouquinho de doce, na hora que você prova, você tem que ver que qualidade. Nossa, que coisa maravilhosa, assim, saber, né, que ainda existe, porque hoje em dia, a gente vê tudo tão industrializado, né, e saber que a gente pode chegar em Ouro Preto e ter essa oportunidade de conhecer, assim, a comida local, né, feita por eles, assim, na hora, né, deve ser uma coisa, assim, maravilhosa, deve ser um atrativo muito bom, viu, pessoal, para quem está pensando aí em visitar ou retornar a Ouro Preto, né? Quais são os turistas que mais visitam a cidade, Peterson? Assim, de onde que vem o turista que visita Ouro Preto, né? Vamos falar do Brasil, assim, tem uma região assim que mais gostam de conhecer, Olha, de visitar? depende muito da época do ano. Nós temos Tá. aqui, na época que vem muito pessoal do sul, mas é comum, em determinada época, vir um povo muito de São Paulo, o povo do Rio, né? Varia bastante. Nas férias, nós temos uma mesclagem. Por exemplo, em janeiro, do dia 5 de janeiro até o dia 25, por aí, nós temos uma mesclagem muito boa, até porque o pessoal está de passagem também, sentido ao litoral, as praias, acaba visitando. Mas em agosto nós temos uma demanda muito grande de estrangeiros. Então, costumam ver muitos franceses, chineses, alemães para cá. É muito comum. Tá. Cacá, obrigada, tá? Você está assistindo aqui a nossa live. O Cacá, nós fizemos uma live semana passada, o Cacá do Brás. Ele está dizendo que está aqui. Obrigado, você está aqui prestigiando, tá? O Peterson e a mim, vindo aqui, ele disse que conhece, tá? Diz que conhece Ouro Que Preto, bom, tem que ido lá bom. muitas vezes. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém perguntando alguma coisa, porque é um conteúdo tão maravilhoso, assim, tem tanta coisa. Olha, tem alguém falando aqui, essa região está entre as que farei roteiro em breve. Então já tem gente aí, olha, querendo, já tem gente falando aqui, ó, já quero voltar, né? Quer dizer, tem muitas pessoas assim interessadas por conhecer Ouro Preto. Eu quero voltar assim. Eu fui a Minas várias vezes, eu conheci não só a parte histórica, mas também outras cidades. E eu tenho uma paixão, como eu falei para você no início, muito grande. E quando eu pensei em trazer, te convidar, Peterson, eu pensei também nas pessoas que às vezes não têm oportunidade de viajar, não podem assim fazer uma viagem, né, para o exterior, e a gente tem tanta coisa linda no Brasil para conhecer. Eu sou Verdade. favorável que antes da gente conhecer a história que está fora do Brasil, vamos conhecer a nossa primeiro. Então, assim, eu Concordo. sempre recomendo para as pessoas, assim, vamos conhecer o Brasil, gente, tem tanta coisa linda. E Minas é um estado que tem, assim, muitas opções, né? Assim, não só de histórico, mas também outras belezas. Você já falou um pouco que os turistas dependem muito, eu sei que depende muito da época. Os estrangeiros também visitam muito, né? Porque eu lembro que na época que eu fui, existiam muitos grupos pela cidade de franceses, alemães, entendeu? A gente escutava pela língua, né? Pelo idioma. Então, é uma cidade que tem essa mistura, né? Tanto de brasileiros. Mas, assim, os Pluralidade. brasileiros, isso. E os brasileiros que vão, vem muita gente de onde? De São Paulo, do Sul, do Nordeste, de onde que tem esse esses visitantes que vão lá, de onde que são? Você tem uma ideia? Tenho. Os estados mais frequentes, né, que tem uma afluência maior, Rio de Janeiro em geral, São Paulo também em geral e o Sul. É muito comum, né, muito comum mesmo. Mas não que os outros estados não venham, mas não vem em grande escala como vem esses estados. Claro que nós temos o pessoal da Bahia, de Teresina, nós temos É. também, mas os estados mais frequentes mesmo são esses, principalmente na área pedagógica. Você São Paulo falou que tem uma... vocês trabalham também com turismo pedagógico, né? Assim, Sim, sim, as escolas levam os grupos para visitar Ouro Preto, então? sim, sim. Essa semana mesmo, a cidade está recebendo bastante escola
Porque a Inconfidência, isso aqui é o berço da Inconfidência Mineira, né? É onde que Tiradentes ele é capturado, ele é levado então para o Rio, que já era a capital da colônia. Lá ele vai receber a sentença. Por exemplo, nós temos o quadro que mostra Tiradentes recebendo a sentença, que pertencia à Câmara Municipal, e Aham. agora, no ano de 2021, ele foi doado para o Museu da Inconfidência. E para cá vem parar a cabeça do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então, isso aqui é o berço. Então, o currículo escolar nacional, ele gira em torno disso, porque sempre vai tocar no aspecto da Isso. Inconfidência Mineira, que é o Você primeiro lembra movimento que vai assim, você desencadear o lembra, sério desculpa, movimento. você lembra nesse turismo pedagógico, que também eu tenho curiosidade também, porque eu sou pedagoga, né, sou professora aqui, então, você lembra qual que é a série especificamente, assim, que mais visita, né, nesse ponto da história? Assim, existe uma série, né, da classe, né, de aula, que mais visita, assim, que os professores incentivam a conhecer, você lembra? Do sétimo ano para Ah, frente. tá. A partir da Do sétimo sétima ano do série. ensino fundamental ao ensino médio. Do sétimo ano para frente é muito comum, é o público que mais vem para cá. E também nós recebemos os estudantes da área universitárias, né, os acadêmicos. Sim. E como pela arquitetura da cidade, que é uma arquitetura portuguesa, chamada arquitetura Chan, é muito comum. Então, vem assim, nós temos estudantes do Brasil todo vindo de arquitetura, vindo estudar, engenharia também. Muito legal. E com relação ao acesso de, por exemplo, de hospedagem na cidade, né? Porque às vezes a pessoa não vai passar só um dia, né? Vai passar 2, 3 dias. Então, Ouro Preto está preparado em termos de hospedagem, assim, numa época de alta estação, para receber bastante turistas? Sim, sim. Ouro Preto hoje tem bastante hotéis e pousadas. E agora nós temos muitos hostels também. Muito hostel. Então, assim, para aquele pessoal, né, que não quer ficar no hotel pela questão do valor, então acaba se hospedando num hostel que oferece uma qualidade muito satisfatória também. Ah, você chega aqui em determinada época do ano, porque o pessoal que não consegue se hospedar em Ouro Preto acaba se hospedando ou em Mariana ou em Cachoeira do Campo, que está antes de Ouro Preto, o distrito de Ouro Preto. Mas tem hotéis também muito bons, muitos hotéis bons, como a cidade de Ouro Branco, que está mais ou menos a uns 45 minutos aqui de distância da gente. Uhum. Então Você o pessoal citou, acaba você sempre ficando citou ao aí redor. você citou a cidade de Mariana. Eu lembro que Mariana fica muito próximo de Ouro Preto. Eu acho que, se eu não estou enganada, né? Eu acho que 20 minutos, eu acho, meia hora, se eu não estou enganada. Eu Isso. lembro que foi muito próximo a distância. Vocês fazem esse tipo de passeio também, como se fosse um roteiro opcional? Visita Ouro Preto e vai até a cidade de Mariana para visitar, para conhecer, porque Mariana também é muito interessante, né? Tem Sim, pontos. então, dentro dessa linha de roteiros e do que o cliente quer exatamente, é oferecido a cidade de Ouro Preto, a cidade de Mariana, dá para fazer também o Parque Serra do Caraça, dá para fazer a cidade de Santa Bárbara, Catas Altas, Barão de Cocais. Tá tudo aqui para baixo, tá tudo descendo, Tá, né? então No tem sentido bastante da estrada, roteiros, né, Peterson? Tem sim, no bastante. sentido estrada real. Só que é Então, necessário mais de 2 dias para poder fazer esses tá, roteiros, no porque tem mínimo, questão eu acho da no mínimo 3 dias. logística. E como você Sim, falou no início, né, para conhecer com calma, porque eu lembro mesmo quando eu trabalhava com turismo, eu sempre falava para as pessoas: se você quer conhecer histórias, se você quer conhecer esse lado mais histórico da cidade, a gente não pode fazer nada correndo, né? Tem que ter, porque quando você vai sim, fazer um roteiro de lazer, caminhada, cachoeira, você pode até correr no roteiro, mas roteiro histórico você tem toda uma sequência, né? Então, para visitar Ouro Preto, teria que ser, no mínimo, assim, pelo que eu estou observando aqui, pela sua informação, no mínimo 3 dias para você chegar a conhecer, fazer uma visita lá na culinária, nos locais de restaurante, visitar o roteiro, né, histórico da cidade de Ouro Preto, chegar aí nessas outras cidades,
os distritos. Então, no mínimo, eu já ia te perguntar, mas eu acho que já está mais ou menos aqui explicado. No mínimo 3 dias. Você acha que é suficiente ou precisa de mais tempo? Se for conhecer só Ouro Preto e mais o básico, se não quiser usufruir mesmo de outras opções, eu recomendo um dia, tá? Agora, se quiser ir com calma, desfrutar da cidade, conhecer melhor a cultura local, eu recomendo mais de 3 dias. Entendi. E com relação a, por exemplo, assim, o que que se pode fazer, por exemplo, visitando Ouro Preto durante o dia, existe alguma coisa com lado musical, assim, bar, ou show, alguma coisa, ou alguma apresentação, ou é só mesmo aquele turismo mais histórico, associado à culinária, associado à arte, artesanato, ao ecoturismo, ou existe, porque a gente sabe que a música mineira também tem uma importância muito grande, né? A música de bar, eu não sei se eu estou falando no geral, mas existe assim também atrações para as pessoas irem a algum lugar em Ouro Preto, sentar, assistir alguma coisa, provar da culinária e tudo. Existe algum roteiro nesse sentido? Olha, existir, sim, existe. Mas tudo seguindo aquela questão da época do ano. Por exemplo, essa semana agora nós tivemos, todos os finais de semana, nós tivemos atrações dentro do Teatro Casa da Ópera, que é o teatro mais antigo das Américas, em funcionamento até os dias de hoje, de 1771, com o mesmo propósito, teatro. E fora isso, é possível estar montando para o grupo, né, que seria mais específico, por exemplo, apresentações de congado, apresentações de roda de viola, tem como estar olhando isso. E o opcional aberto seria o quê? Seria os restaurantes, as choperias, que à noite, no final de semana, costuma ter esses músicos tocando ao vivo. Então é interessante, né, Peterson, assim, antes de visitar, consultar realmente, né, assim, fazer uma consulta e saber o que é que eu posso Sim, conhecer, porque você falou muito na parte para cada período, né, tem um calendário. Isso é interessante as pessoas saberem, né? Você falou desde o início do ano, tem um calendário já específico de coisas que acontecem. Então, se eu sim, vou viajar, exemplo, né, se eu vou a Ouro Preto no mês de novembro, eu tenho que saber o que vai acontecer na cidade naquele mês para poder eu complementar dentro do meu roteiro. correto, correto. Certo? Você falou que teve a festa e tal, que teve. Deve ter sido muito interessante, assim. Nem sempre a gente tem a oportunidade de viagem de assistir um show, né, dentro de um teatro, quer dizer, aberto, né, ao público para assistir, para participar. Então, deve ter sido uma semana assim, bastante movimentada para vocês. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Vamos falar um pouquinho do artesanato? Sim, claro. Eu sei Ó, que o Ouro Preto artesanato, tem um artesanato bastante diferenciado, né, de outras regiões. Vamos falar um pouquinho aqui para o pessoal como é que vocês em Ouro Preto, né, oferecem essa oportunidade das pessoas conhecerem o artesanato. sim, o artesanato forte, que é a pedra-sabão. A matéria-prima da região de Ouro Preto é a pedra-sabão. Né? E por máximo que o Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, ele trabalhou no início de sua carreira no cedro, né? Que era geralmente, que você entra dentro dessas igrejas e você se deparar com bastante cedro. Mas o forte mesmo, quando ele vai terminar a vida dele, é trabalhando na pedra-sabão. Né? Ah, o próprio Bretas, né, que foi o biógrafo dele, retrata bastante esses detalhes quando fala, quando ele estuda sobre a vida dele. E hoje nós temos em frente à feira de São Francisco, quer dizer, a igreja de São Francisco, nós temos a feira A de feira pedra fica sabão. naquele largo em frente da Em igreja? Coimbra, Largo do Coimbra. Essa feira, Certo. pelos registros históricos que nós tínhamos antigamente, essa feira era na porta da igreja de São Francisco, né? E ali era um mercado de escravo, foi um mercado de escravo. Hoje a feira fica naquele largo, então é possível você entrar, você ter uma variedade assim, gigantesca de peças confeccionadas na pedra sabão,
por artistas de Ouro Preto, próximo daqui de num distrito, na verdade, num distrito chamado Santa Rita de Ouro Preto. Então, lá você tem o quê? Você tem a nascente dessa pedra de sabão, onde que eles tiram, trazem para os artistas, e os artistas vão fazendo, dando formas daquelas pedras. Faz a É jarro, lapidação. é incensário, é porta-retrato, porta-joia, é moldura de espelho, bastante coisa. Eu lembro que eu comprei, na época, eu fiquei assim encantada. Então, eu comprei uma peça pequena, assim, levei, eu acho que era uma estatueta, alguma coisa que identificava. E quando eu comentei com as pessoas, que eu sou de Fortaleza, né? Quando eu comentei que eu tinha comprado lá em Ouro Preto pedra sabão, o pessoal, como assim pedra sabão? Né? Então, é porque é o tipo, né, a textura da pedra, né? Ela tem uma textura assim. Eu acho que a minha mãe ainda tem até hoje a estatueta lá em Fortaleza. É macio e escorregadio, É por isso a pedra macia, sabão. isso, É muito exatamente. escorregadio, né? Tem E alguns muitas assim, estudos peças. que você... Nossa, Pode falar. e além da pedra sabão, existia também outras coisas também que eu vi que eles faziam, assim, tinha também muitos quadros de pintura, assim, muitos artistas que Bastante, desenhavam, né, a história, um bastante. recanto da cidade. Isso marcou muito, tá, Peterson? Eu estou falando de uma época, quando eu fui a primeira vez, faz muito tempo. Mas eu ainda lembro até hoje, que foi assim, foram momentos assim muito interessantes. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, não deixem de conhecer a nossa história, porque tem muito valor, é interessante. E é interessante também você ter essa referência, né? De você conhecer seu país, você saber desses lugares. Você gostaria de falar algo para a gente assim, algo que aconteceu assim durante passeios de turista, ou algo assim engraçado, você como guia de turismo, existiu algo assim diferente que você gostaria aqui de contar para as pessoas, enquanto guia de É, turismo lidando com o turista? sim. Acontece assim, sempre você, por estar trabalhando como guia de turismo, você sempre conhece pessoas interessantes e cada um traz uma cultura. Eu já recebi pessoas aqui que vieram e se encantaram tanto pela história que a pessoa depois entra em contato, vieram pela agência, né? Depois elas entram em contato à parte e costumam vir fazer mestrado, doutorado aqui, porque se encantam bastante pela cidade. Recentemente, eu estive trabalhando com um grupo de pessoas, um grupo pequeno, vai ser umas 8 pessoas. Sim. E isso em torno de um mês atrás, mais ou menos. E o pessoal, assim, esse cara tão fascinados pela questão da história, que todo mundo arrumou a gente de vir fazer uma especialização aqui. Tá todo mundo aqui hoje. Porque se encantaram pela paz do local, pela a recepção das pessoas. Porque Minas Gerais é um estado muito acolhedor, né? As Sim. cidades históricas, então, é um pessoal simples. Você conhece a pessoa aqui, a pessoa começou a conversar com você, interagiu, daqui a pouco a pessoa está te chamando para você comer um bolo ali na casa dela, sabe? Para você tomar um cafezinho, comer um pão de queijo que ela vai assar no forno dela. Então, isso é muito comum Isso é aqui para maravilhoso, gente. né? Essa questão dessa, dessa forma de receber, né? Assim, as Sim, pessoas. Que hoje em dia, né, a gente sabe que é tão difícil, né, pelo mundo aí afora, né? E saber que ainda existe essa coisa assim bem natural, né, de Minas, do mineiro. sim. Isso é muito bom a gente saber que ainda existe esses lugares assim maravilhosos para a gente desfrutar. Eu, antes de seguir para outra pergunta, eu vi, por exemplo, lendo um pouco sobre o teu trabalho, Peterson, que você também produziu vídeo, né, do desastre do casarão dos Baetas Sim. Neves. Você gostaria de explicar aqui para as pessoas, porque você também, né, faz produção de vídeos, você é graduado em fotografia e vídeo, graduado em História, Conservação e Restauro. Então, eu gostaria, assim, de informar para as pessoas o máximo que eu puder a respeito do teu trabalho, tá? Para quando as pessoas forem lá em Ouro Preto, te procurarem e você passar essa informação bacana de ter participado, né, de projetos de recuperação, de obras. Então, você gostaria de falar algo a respeito disso, como Então, informação? é bem interessante, porque dentro dessa linha de roteiros,
eu também tenho roteiro fotográfico, né? Porque costumam pessoas. Eu já recebi clientes esse ano que vieram de longe para vir para cá só para fazer um roteiro fotográfico da cidade, sabe? Montou um book fotográfico dela. Porque assim, é o seu momento, é a sua hora. E porque daqui a 20, 30 anos a situação vai ser outra. Então é melhor você deixar esse registro agora, sabe? Se encontrar com você nesse exato momento, nesse local. Então eu acabo oferecendo isso como produto também. Como vou até pegar aqui ó. Nós estamos sempre, a gente está estudando, né? Temos aqui o livro também do Alex Borer, né? Que foi o professor com que eu trabalhei sobre o Instituto Federal da cidade. Ele é o professor hoje lá dentro e é quem coordena esses Tá. projetos. E como eu tive 9 anos estudando com ele, assim como eu tive a oportunidade também de trabalhar com a Dalgisa, eu tive com a Miriam, o que acontece? Hoje eu presto serviço, né, para a Secretaria de Turismo. Então, os vídeos que costumam subir ao ar e as fotos, algumas fotos são minhas. Não todas, né, mas algumas são minhas. E nesse dia, que foi em janeiro desse ano, janeiro de 2022, a Secretaria de Defesa Civil me solicitou, como eu trabalho com câmera, eu tenho drone, tenho todo equipamento profissional, Sei. solicitou porque estava tendo alguns deslizamentos, algumas partes da cidade. Então eu fui Sei. avisado meia hora antes, tinha um carro por minha conta, eu me desloquei até o casarão no Baetanés, que fica em frente à estação ferroviária. E naquele momento, eu peguei o drone, na hora que eu levantei o drone, deu tipo assim, 2 minutos, o barranco começou a descer. E o casarão dos Baía das Neves, ele é do início do século XIX, e, inclusive nós acabamos até utilizando ele fazendo documentários, um tutorial de moda lá dentro, e não era habitável, né? E só ficava alguns documentos guardados lá diante da prefeitura, né? Pertencente à prefeitura. Aí, infelizmente, aconteceu esse deslizamento, onde aquela terra acabou engolindo. Então, aquele vídeo que vazou pelo Brasil todo, que a CNN Foi soltou, que produzido por mostra você. ele de perto, assim, aquele vídeo fui eu que fiz. Né? Eu até tenho um vídeo original aqui em 4K. Só que na época eu peguei, quando aconteceu, eu liberei para assinar, que é a moça responsável pela Defesa Civil, e ela acabou liberando o vídeo. Então o vídeo rodou muito, mas muito rápido. E isso foi um impacto assim absurdo. Né? Infelizmente, nós acabamos perdendo um casarão maravilhoso do início do século XIX. Né? E depois que aconteceu isso, assim, vai existir algum trabalho de reconstrução ou continua da mesma forma que desabou? Agora, nesse exato momento, eles retiraram todo Os a terra, escombros. fizeram um trabalho de recuperação que tinha um teto de pinho de riga maravilhoso. Eles conseguiram resgatar uma parte, o ladrilho português, conseguiram lá recuperar alguma parte, algumas peças. Agora nós estamos aguardando para ver quais são os próximos passos. Nossa, que coisa, né? Assim, é também bom a gente saber, né, que você conseguiu fazer a filmagem, até mesmo como para ajudar, né, na causa do que aconteceu com relação a isso, né, de que forma foi. E a participação do projeto de recuperação das obras de Bento Rodrigues na tragédia da Samarco com a empresa Faria. Foi uma outra coisa também que você participou como Sim. vídeo, como... Lá, como eu tenho formação na restauração, né, lá eu entrei como restaurador mesmo. Então, a Fundação Renova, ela montou um espaço dentro de Mariana, onde todo mundo se reuniu, e todas as peças que eram recuperadas tinha equipes de arqueólogos, então eu acompanhava a equipe de arqueólogos, assim que eles achavam. Eu acabei aprendendo um pouco do ofício, como o Adriano, que era responsável, e fazer um mapeamento também de onde que era, como se escavava, as técnicas. E depois que escavava, aí entrava o meu papel como restaurador, né? De pegar aquela peça, trazer ela para a base, para começar um processo de identificação, um processo de limpeza mecânica, para mais tarde passar pelo processo mais delicado, que é de recuperação mesmo
do que era possível da peça, seguindo os registros dela antigamente, né, antes de acontecer todo esse incidente, na verdade. Interessante saber que você participa desse projeto, né? Porque é um trabalho que é importante, né, para a história, para o resgate da cultura também. E eu fico assim muito impressionada por você, além de ser guia de turismo, é uma pessoa que conhece, né, a região, mas você também é graduada em história. Então, isso tudo faz com que o teu currículo seja uma coisa muito interessante para quem te conhece, para quem visita Ouro Preto. E quando as pessoas vão visitar Ouro Preto, existe uma agência específica que você oferece seu trabalho, ou você é freelance? Como é que funciona isso? Para as pessoas chegarem em Ouro Preto e procurarem o Peterson Bruschi. Então, hoje nós temos a questão da rede social, né? Certo. Eu sou um profissional autônomo, né, mas tenho CNPJ, né, no meu nome, sou registrado, e o contato sempre direto com o cliente. Eu atendo algumas agências que vêm para cá, eles solicitam roteiro, eu passo o roteiro. Por exemplo, já estou até com um feriado agora já agendado. Então, essas pessoas entram em contato direto comigo, pedindo informações, vendo o que é melhor fazer, o que tem para fazer, quais são as condições, e eu vou passando essas informações, e a gente acaba chegando no fator de fechar, no momento de fechar o trabalho, né? A gente fecha o roteiro com a Certo. pessoa. Muito, muito bom. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem alguém da nossa. Uma pessoa que eu já. A Raquel. A Raquel Soares Neves, lá de Petrópolis, está falando assim: boa noite, queridos. Amo Ouro Preto. A Raquel já fez uma live comigo sobre Petrópolis, assim, são roteiros também assim bastante interessantes. Eu gosto muito de trazer conteúdo de turismo no Brasil, porque eu acho importante a gente falar do trabalho do guia de turismo, das pessoas que estão Sim. envolvidas nessa área, e também para a gente informar para as pessoas, né, Peterson? Assim, de repente, você já foi em Ouro Preto, como eu já fui, numa outra época, e hoje, né, já existem outros roteiros, outros lugares, e assim, mais coisa para você conhecer, mais coisa para você desfrutar. O que você gostaria aqui de passar de mensagem para as pessoas que querem visitar Ouro Preto? Você gostaria de dizer assim 3 pontos específicos que não podem deixar de visitar quando for a Ouro Preto? Vamos falar da parte histórica. Quais são os 3 pontos assim mais importantes que não se pode deixar de visitar em Ouro Preto? Eu recomendo, né, a Praça Tiradentes, que é onde ficou exposta a Certo. cabeça do Tiradentes. Recomendo uma das igrejas, né, ou a São Francisco, ou o Pilar, a Senhora do Pilar, mas recomendo também a Igreja dos Negros. Ela tem um sincretismo religioso lindo, maravilhoso, né? São pontos assim de extremo valor, além de ter um mirante. Você vê a cidade por um outro Para ângulo, ver toda, para ver ângulo. isso. Então, o Mirante também seria assim um ponto, né? Você primeiro vai lá, conhece a parte histórica, visita as igrejas, o largo e tudo, e depois você vai até o Mirante para tirar aquela foto maravilhosa, né? Isso. Assim, você realmente agradecer por estar visitando Ouro Preto. Olha, eu fico muito feliz por você ter participado aqui no Made na Web. A nossa live ela vai ficar gravada, depois ela segue lá para o meu canal no YouTube, Made na Web. Pessoal, se vocês gostaram dessa live, se vocês gostam de conteúdo de turismo, principalmente de Ouro Preto, que é uma cidade linda, uma cidade que tem assim várias formas de você conhecer, né? Nós citamos aqui a culinária, ecoturismo, história, arte e até mesmo para descansar, para respirar o ar puro das montanhas. Então, chequem, eu vou colocar depois aqui na live o contato do Peterson, para que vocês possam procurar o Peterson lá em Ouro Preto, quando vocês forem visitar a cidade. O teu Instagram oficial é Ouro Preto, vamos falar aqui para o pessoal. Ouro Preto, Minas Gerais Oficial, é isso? Oficial.
Isso. Isso. Olha, ele tem muitas fotos, tem bastante vídeos e é bastante interessante. Se você ficou curioso com o que nós conversamos hoje, não deixe de checar o Instagram dele, que vocês vão ficar mais informados. Peterson, muito obrigada pela tua participação. Eu fico muito Eu que feliz, agradeço. tá? E olha, manda meu beijo aqui de Atlanta para os mineiros, para as pessoas que estão aí, tá? Ainda Pode deixar. continuam com aquele jeitinho que só o mineiro sabe lidar, né? Então eu fico muito feliz da tua participação, tá? Pessoal, obrigada a todos vocês que vieram aqui nos prestigiar essa noite. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.